Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da SLC Agrícola. Agora gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, senhor Aurélio Pavinato. Por favor, senhor Aurélio, pode prosseguir. Bom dia, agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da SLC Agrícola. Podemos, por favor, ir para o slide 3. Começarei reiterando a nossa estratégia atual, que é baseada nos 4 pilares: crescimento asset light, eficiência, distanciamento em relação à média, solidez financeira e geração de valor ao acionista e protagonismo em ESG. A seguir, explicarei como as principais entregas operacionais e financeiras desse trimestre conectam-se com esses pilares. Vamos passar para o slide 4. Avançamos na combinação de negócios com a Terra Santa. No dia 26 de março, demos ciência ao mercado da assinatura dos documentos definitivos da transação. Os próximos passos relativos a essa combinação de negócios, como podemos observar nesse slide, são a realização das assembleias extraordinárias de ambas as companhias. Com isso, estimamos o closing para o início do mês de julho, quando assumiremos efetivamente as operações. Por favor, vamos ao slide 5. Adicionalmente ao negócio com a Terra Santa, no dia 8 de abril, divulgamos mais uma operação relevante e que vai ao encontro à nossa estratégia de crescimento asset light. A celebração do contrato de arrendamento com a Agrícola Xingu, através do qual garantimos acesso a uma área de 39 mil hectares distribuídos entre os municípios de Correntina, na Bahia, e Unai, em Minas Gerais, com um potencial de plantio de 43 mil hectares, pois 6.600 hectares possuem sistema de irrigação onde é possível cultivar mais de uma safra por ano agrícola. Como podemos observar no slide 6, estimamos que essas operações combinadas aumentem o nosso potencial de área plantada para a safra 21-22 em 40%, ou seja, estimamos atingir 660 mil hectares na nova safra que se aproxima. No slide 7, destacamos a localização das nossas unidades atuais da produtivas atuais da SLC, juntamente com as unidades da Terra Santa e da Agrícola Xingu, para uma visão integrada da distribuição geográfica após essas importantes transações. Podemos avançar para o slide 8, onde demonstramos que o nosso mix de produtos após essas incorporações permanecerá praticamente igual, visto que nossas novas áreas já eram exploradas as mesmas culturas. No slide 9, conectamos esses negócios realizados com outro dos pilares de nossa estratégia, que é o protagonismo em ESG. As áreas arrendadas provenientes da Terra Santa e Agrícola Xingu estão em linha com a estratégia de expansão da companhia em terras maduras, com alto potencial produtivo e atendendo aos requisitos de adequação ambiental. A companhia utiliza-se de todos os recursos necessários para que suas atividades sejam sustentáveis e responsáveis, implementando as melhores práticas mundiais para a agricultura de escala, de forma a impactar positivamente as questões ambientais e sociais onde atua, através de uma produção de baixo carbono, contribuindo para minimizar as mudanças climáticas, alinhando-se ao seu sonho grande. Cabe frisar também nesse tema que no release desse trimestre, na sessão dedicada ao ESG, exploramos os esforços implementados recentemente para a melhor comunicação desse tópico,
que hoje está presente em todos os materiais de divulgação da empresa. Convidamos a todos a consultar essas informações para entenderem melhor como estamos atuando nessa frente. Para encerrarmos essa sessão, no slide 10, comentarei sobre o pilar distanciamento em relação à média em eficiência operacional. Pelo quarto ano consecutivo, estamos apresentando um novo recorde de produtividade em soja. Na safra 2021, cuja colheita já foi concluída, atingimos uma produtividade de 5,7% superior ao projeto inicial e 12,7% superior à média nacional. Passo agora a palavra ao colega Ivo Brum, diretor financeiro e de relações com investidores, para os comentários a respeito dos principais indicadores financeiros que se conectam ao pilar solidez financeira e geração de valor ao acionista de nosso plano estratégico. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar ao slide 12, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado relativo ao primeiro trimestre de 2021. A receita líquida cresceu 30,8% no primeiro trimestre de 2021, frente ao primeiro trimestre de 2020. No algodão em pluma, produto que possui maior valor agregado, o volume faturado foi de 23% superior ao do primeiro trimestre de 2020. E todas as culturas obtiveram aumento do preço unitário versus o mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de 272,5 milhões de reais, com crescimento de 49,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Os principais fatores que contribuíram para essa variação do EBITDA ajustado foram o maior resultado bruto realizado de soja e caroço de algodão no comparativo entre os trimestres. O lucro líquido avançou 140,9% no primeiro trimestre de 2021 frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo 376,8 milhões de reais. O principal fator que contribuiu para esse aumento foi a variação do valor justo dos ativos biológicos na soja, que teve aumento de 425,7 milhões de reais versus o primeiro trimestre de 2020. A variação do valor justo reflete a expectativa de margem nas culturas colhidas durante o período de apuração. Esse aumento é explicado pelos preços e produtividade superiores à safra anterior na cultura da soja. Podemos avançar ao slide 13, onde apresentamos a dívida líquida ajustada da companhia. Encerramos o primeiro trimestre de 2021 em 918 milhões de reais, um aumento de 209,5 milhões de reais em relação ao quarto trimestre de 2020. O aumento do endividamento líquido foi decorrente do fluxo de caixa livre, que foi negativo no primeiro trimestre de 2021, basicamente em razão do aumento da necessidade de capital de giro, devido ao pagamento dos insumos para a safra 2020 e 2021, o que é natural nesse período do ano. A relação dívida líquida-EBITDA atualmente é de 0,87 vezes. Para concluir essa sessão, podemos ir ao slide 14. Os bons resultados da companhia nos últimos anos, com forte geração de caixa livre, proporcionaram manutenção de um nível de alavancagem adequado e uma distribuição relevante de dividendos. Na data de hoje, foram pagos aos acionistas 200 milhões de reais, que somados aos 32 milhões de reais já distribuídos em novembro, a título de juros sobre capital próprio, prefazem 232 milhões de reais, distribuídos relativos ao resultado de 2020, que correspondem ao dividend yield de 3%. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar uma breve atualização do mercado de commodities e também as perspectivas para a safra 2021-22. Obrigado, Ivo. Por favor, vamos avançar para o slide 16, onde apresentamos um gráfico com o comparativo de preços internacionais em base 100 dos nossos três principais produtos, de janeiro de 2020 a abril de 2021. Para o algodão, o cenário de revisões negativas de produção nos Estados Unidos ao longo dos últimos meses, ainda relativos à safra 2021, somado a uma expectativa inicial de quebra de safra naquele país, dado ao estresse hídrico que se acumula na principal região produtora, têm sido os grandes responsáveis pela variação de preços sob o ponto de vista da oferta. A retomada do consumo global da fibra
com a superação de boa parte das incertezas provocadas ao longo do ciclo passado pela pandemia, é o fator que vem colaborando para que o balanço global entre oferta e demanda feche o ciclo atual em uma condição também de déficit, de aproximadamente 5 milhões de fardos, segundo estimativas do USDA. Na soja, a expectativa de mercado é de que a relação entre oferta e demanda apresentará o segundo ano consecutivo de déficit, dado que o consumo deverá ser superior à produção em volume de aproximadamente 6,4 milhões de toneladas. Isso ocorre em sequência ao balanço já negativo de 18 milhões de toneladas observado na safra 19/20. Soma-se a isso o mercado de clima, que no momento tem foco na evolução do plantio e condições de lavoura da nova safra norte-americana. No milho, ao longo do último trimestre do ano de 2020 e nesses primeiros meses de 2021, o cenário de demanda firme seguiu fornecendo suporte às cotações do grão em Chicago. A incerteza com relação ao tamanho do programa de exportação americano e o tamanho da safra brasileira deverão seguir como fatores de volatilidade nas cotações do mercado interno e externo. No cenário brasileiro, regiões produtoras de milho no sul enfrentaram condições climáticas adversas para o desenvolvimento das lavouras de primeira safra e ainda existem grandes incertezas com relação ao tamanho da perda na segunda safra, sendo que em ambos os casos espera-se revisões para baixo das estimativas oficiais. Após esse breve update sobre o mercado, vamos avançar para o slide 18, onde apresentamos uma atualização em relação às nossas estimativas de produtividade para a safra 2021. Já comentamos sobre a conclusão da colheita da soja, com excelente performance. Para o algodão, estamos mantendo o nosso projeto inicial, dado que a cultura apresenta alto potencial produtivo no campo. Para o milho segunda safra, no entanto, estamos reduzindo a nossa expectativa em 20%. O atraso no plantio da soja no Mato Grosso e a seca no mês de abril, que impactou especialmente as fazendas do Mato Grosso do Sul, ocasionaram essa perda de potencial produtivo. No relativo, nossa produtividade no algodão em pluma será 2% superior à média nacional e no milho 9% acima da média nacional para o milho segunda safra, de acordo com estimativas de abril da Conab, que ainda deverá sofrer revisão para baixo. Essa perda de produtividade no milho será integralmente compensada pelos melhores preços de venda, dada a contínua melhoria das cotações nos últimos meses, portanto, não comprometendo as margens da cultura para esse ano. Podemos agora avançar para o slide 19, onde concluirei os comentários com a visão sobre a nossa posição atual de hedge. Os excelentes níveis de preços internacionais para todas as nossas culturas, juntamente com a manutenção da desvalorização do real frente ao dólar, possibilitaram um bom avanço nos percentuais de preços redeados até o momento para a safra corrente, como podemos ver na tabela. Em relação à safra 21/22, destacamos que, para cálculo dos percentuais redeados, já está sendo considerada a produção oriunda das áreas da agrícola Xingu. Em relação às compras de insumos para a safra 21/22, até o momento já adquirimos toda a necessidade de fertilizantes fosfapados e de potássio, e na linha de defensivos já adquirimos uma boa parte da demanda estimada para a nova safra. Considerando o conjunto de custos e preços em dólar até o momento e também o nível de câmbio atual, esperamos que o bom nível de rentabilidade também se mantenha para a safra 21/22. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, pressione *1. O Sr. Pedro Soares, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo. Eu tenho uma pergunta só, bem rápida e pontual. Vocês, sobre a surpresa positiva ali na produtividade da soja, né? Vocês vêm reforçando há algum tempo o foco em tecnologia na companhia, né? Se vocês puderem passar para a gente um pouco de cor, quanto dessa revisão na produtividade da soja, que eu acho que pegou a maioria das pessoas de surpresa, quanto vocês atribuem a esse esforço tecnológico, vamos dizer assim, que vocês têm feito aí no passado recente? Só isso. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Ele está totalmente conectado, Pedro. Essa estratégia nossa de trabalhar com áreas maduras e de focar em mais investimento em tecnologias, isso gera um potencial produtivo maior das lavouras e você vai, ao longo do tempo, capturando esse valor. Para quem conhece a produção agrícola, você sabe que a produtividade ela não é consequência somente do manejo daquele ano que você faz. A produtividade é consequência do manejo acumulado ao longo dos anos. Tem uma teoria que diz assim, o solo ele tem memória. E na medida que você faz um manejo cada vez mais adequado em termos de rotação de cultura, em termos de correção de solo, em termos e aí depois de correção da fertilidade, agricultura de precisão, que nós estamos corrigindo todas as nossas áreas com taxa variável, de corrigindo as áreas mais fracas, elevando para um patamar mais uniforme, isso aumenta o potencial produtivo daquela lavoura. E aí, à medida que passa o tempo, você vai aumentando a produtividade. Por isso que nós tivemos uma evolução fantástica, especialmente na cultura da soja. Na cultura do milho, esse ano teve o evento da seca, então por isso que comprometeu, mas não é o potencial do solo que comprometeu, foi a falta de água que comprometeu. Mas a gente visualiza ainda um espaço importante de captura de valor em termos de ganho de produtividade nos próximos anos, Pedro, nessa lógica da evolução do sistema e com o uso de tecnologias e cada vez com a agricultura digital, com maior controle do manejo da cultura em si, o manejo no ano, que também protege o potencial. O manejo histórico, ele define potencial mais alto. O manejo do ano, ele protege o potencial. Eu estou com o potencial alto na lavoura quando eu plantei, e se você não controlar as pragas e as doenças adequadamente, você pode perder potencial ao longo do ciclo. E o manejo, então, do ano, com precisão, com qualidade, você protege o potencial. Assim que funciona. Então, a tua pergunta, a expectativa nossa, sim, é de continuar crescendo a produtividade ao longo dos próximos anos. Esse ano, colhemos 66 sacos de soja por hectare de média. Foi tudo perfeito? Não foi. A produtividade do Mato Grosso ficou aquém da expectativa em função do clima, né? Que você sabe o que aconteceu no Mato Grosso, que atrasou o início da chuva, choveu demais na colheita, então ficou aquém da expectativa esse ano. E já, por outro lado, na Bahia, a produtividade foi excelente esse ano, e aí compensou essa perda do Mato Grosso. E então, com isso, a distribuição geográfica que nós temos na empresa nos dá esse head de produtividade. Então, o potencial do nosso campo hoje é maior do que 66. A gente colheu 66 esse ano em função de que teve algumas perdas em algumas fazendas. Muito claro. Obrigado, Pavinato. O senhor Guilherme Palhares, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo e demais integrantes do time de RI. Obrigado por fazer a minha pergunta. Na verdade, são 3 perguntas. A primeira é sobre a estratégia de hedges, né? A gente viu nesse trimestre a inclusão da Xingu ali dentro do outlook de hedges, mas nos parece que mesmo assim a empresa não foi tão, não acelerou tanto os hedges, né, quanto a gente viu no 4º trimestre. Se vocês puderem comentar um pouco de como é que está a estratégia de vocês olhando tanto para essa safra, né, quanto para a próxima, em termos de posicionamento, dado todos esses fatores que vocês comentaram, né, sobre clima, principalmente produção Brasil e Estados Unidos para a próxima safra. Além disso, eu gostaria de perguntar também um pouco, né, pensando na próxima safra ainda, sobre a questão que o Pavinato comentou rapidamente sobre fertilizantes e defensivos. Nos parece que a empresa está redeada o suficiente para ter coberto a maior parte da sua necessidade de fertilizantes e defensivos. Então, gostaria de ter um pouco mais de ideia de se a empresa conseguiu, de alguma maneira, offsetar e mitigar
esse rally de preços que a gente está vendo nesses inputs. Por último, sobre o ritmo de comercialização, né? Obviamente, a gente viu um ritmo menor de vendas de milho, mas gostaria de entender qual é a perspectiva da empresa quanto à comercialização dessa safra nesse ano fiscal ainda, ou se possivelmente a gente deve ver alguma coisa caindo para 2022. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Sobre o RED, a nossa evolução no RED da safra 21-22, a gente foi com mais calma dentro de um cenário de que as commodities estavam em perspectiva de valorização. Então, a gente redeou o necessário dentro da lógica nossa de redear, vender a commodity na medida que a gente compra os insumos para proteger essas posições. E acertamos, até o momento acertamos não ter evoluído mais no RED futuro. Agora estamos na expectativa de redear com preços superiores para a safra 21-22. A venda da safra atual, nós já estamos evoluindo as vendas, os preços estão excepcionais, então a gente está evoluindo as vendas, tanto no caso do algodão teve uma evolução da posição de RED, basicamente porque a gente teve uma redução da área plantada em função daquele atraso das chuvas e tal, que a gente acabou reduzindo a área plantada. Então, teve uma evolução no RED, a consequência da redução da produção total que vai ser obtida, né? E na soja e no milho, no milho aconteceu isso também, e na soja a gente está evoluindo as vendas na medida da necessidade e das oportunidades, mas como os preços estão excepcionais, não faz sentido nós deixar para vender saldo de soja, saldo de milho para 2022. Então, a lógica nossa é vender soja e vender o milho em 2021, a safra atual. E algodão é natural sempre ficar em torno de 40% da produção para ser comercializada em 22, por uma questão de expedição e de fornecimento, de suprimento ao mercado. Quer dizer, hoje o algodão o Brasil virou um fornecedor durante 12 meses do ano no mercado internacional de algodão. Isso é bom, na verdade, para o mercado internacional, que ele tenha um fornecedor confiável que fornece algodão não somente durante a safra, mas durante os 12 meses. Então, para nós, isso então faz parte hoje da nossa rotina, produzir algodão colher algodão em junho, julho, agosto, começar a beneficiar, entregar o algodão até o final do ano em torno de 60% da produção, e os outros 40% da produção acaba ficando para entregar no primeiro semestre do ano seguinte. Então, essa lógica deve ser mantida na cultura do algodão. Vou falando ainda, então, da tua segunda pergunta dos insumos 21-22, os insumos 21-22, conforme nós colocamos no release, a gente já evoluiu bastante as compras, né? Já comprou quase tudo, né? Então a gente escapou, não está pagando mais o preço de hoje do mercado. E por isso que a nossa expectativa é de nós ter um custo de produção em 21-22, talvez similar em dólar em relação à safra atual, talvez até um pouquinho inferior. Então a safra nossa 21-22, nós não teremos aumento de custo de produção em dólar. Essa é a expectativa nossa. Falta comprar algumas coisinhas ainda, mas na média de tudo isso, a gente espera não ter um aumento de custo de produção em dólar na safra 21-22, que será muito positivo. Por quê? Porque nós vamos ter um custo de produção similar à safra atual em dólar e um preço 21-22 em dólar muito superior, né? O que está redeado já está superior e tudo que falta redear, os preços hoje estão no mercado muito superior. Já deveremos evoluir nos próximos dias algumas posições a mais de rede e capturando já e fixando esses preços, né? Então, por isso que a expectativa nossa para 21-22 o 20-21 está muito bom, mais muito boas. A expectativa nossa para 21-22 é continuar com patamares altos de rentabilidade. Sobre o clima, próxima safra, a previsão sobre os eventos climáticos, Laninha, El Niño, a previsão hoje oficial é que nós deveremos ter novamente uma Laninha fraca ou neutro. Esse ano atual foi um ano de Laninha fraca, e anos de Laninha, eles são bons para a companhia, porque anos de El Niño chove muito na região sul, chove bem na Argentina, tem safra cheia na região sul do Brasil e Argentina,
E o Nordeste tem uma limitação de chuva, normalmente. Anos de laninha, falta chuva na região sul, como faltou esse ano, como faltou na Argentina, e chove bem na região Nordeste. O Centro-Oeste ali fica no meio termo, não tem um efeito tão direto assim, de acordo com o evento climático. Então, como a previsão da próxima safra é uma previsão de laninha ou neutro, então, para a companhia, a previsão de clima da próxima safra é um clima favorável. Para o mercado como um todo, hoje o clima americano está ruim, né, em termos de algumas regiões com seca. O Brasil, quando pensa em laninha, ele também tem um clima. O Brasil hoje está muito resiliente ao clima, né? Às vezes, que nem esse ano, quebrou um pouco a safra de milho aqui no sul, a safra de soja foi boa, e quando a gente olha o que aconteceu, na verdade, a safra de milho aqui do Brasil quebrou, né? Quebrou a primeira safra em função da seca aqui no sul, e a segunda safra também quebrou agora, em função da falta de chuva na região sul, especialmente. Região sul e Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Na verdade, a segunda safra ela foi muito comprometida no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e o próprio Rio Grande do Sul. Então, esse clima desse ano foi desfavorável para o milho. Então, o milho é a cultura que o Brasil sofreu esse ano em termos de produção. Por isso que eu comentei, os números oficiais da Conab ainda não estão refletindo aquilo que está acontecendo no campo. Vocês vão ver nos próximos releases números inferiores de produção de milho no Brasil em relação ao que está divulgado hoje. O clima ele é um fator de incerteza sempre, e é um fator que provoca volatilidade nos preços. Eu sempre afirmo, a demanda tem uma certa consistência e previsibilidade, o suprimento, a produção, ele sofre mais oscilações em função das variações climáticas. Por isso que, normalmente, os picos de preços acontecem quando quebra a safra, né? E aconteceu. Os últimos anos foram safras ruins na Argentina, nos Estados Unidos, uma safra muito ruim, uma safra mediana no ano passado, e isso provoca, então, essas limitações de oferta e provoca esses spikes de preço, como está acontecendo agora. E quando a gente olha assim, o cenário futuro, num clima normal, no mundo todo, como a demanda está crescendo, nós temos um cenário de não aumento de estoques. Então, um cenário que os preços se mantêm em patamares altos, né? Eu visualizo assim, a gente vai ter somente preços mais baixos quando tiver uma super safra. Super safra, daí sim, aí a produção acaba sendo maior do que o consumo, aumenta os estoques e aí os preços se ajustam. Enquanto não tiver uma super safra, e essa super safra depende de clima. Ela depende de área plantada, mas depende muito mais de clima. Porque a capacidade do mundo expandir a área plantada tem as suas limitações. E o clima, sim, o clima favorável, ele pode produzir 10% mais do que previsto inicialmente, em função de um clima muito bom. O país tem um clima que tem que acontecer em todos os países, né? No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Europa, um clima, na própria China, que produz muito milho, né? A própria China, a própria Índia, que produz muito. A gente não fala muito de China e Índia porque eles produzem para consumo próprio. Mas a China e a Índia, junto com os Estados Unidos, são os 3 países que mais produzem grãos no mundo, né? Os 3 países produzem em torno de 600 milhões de toneladas de grãos todos os anos. Então, se eles tiverem algum problema climático, eles também afetam a produção deles, eles produzem menos e têm que importar mais, né? Olha o que está acontecendo com a China agora. Nesse caso, nem é por produção. A China está importando milho e cada vez mais por uma questão de aumento no consumo, aumento na demanda. Então, essa visão um pouquinho mais global da produção e clima. Guilherme. Não, perfeito, Pavinato. No final das contas tem que dar tudo certo, né? E se me permitir só uma pergunta adicional em cima da sua resposta, sobre principalmente esses inputs, né, defensivos e fertilizantes. Hoje a empresa já consegue ter alguma previsibilidade das compras da Terra Santa também? E segue mais ou menos essa tendência que a SLC vem entregando, já de ter as compras, né, a maior parte dos volumes garantidos para a próxima safra também? Obrigado. Positivo. Praticamente a estratégia da Terra Santa é muito similar à nossa estratégia em termos de fixação de insumos. Então eles já tinham comprado o fósforo e o potássio também, os defensivos. Então a gente está muito equilibrado essa questão das compras de insumos para 21, 22 da agrícola com a Terra Santa.
Perfeito, obrigado, Pavinato. Senhor Felipe Vieira, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo. Parabéns pelos resultados. Eu queria fazer duas perguntas relacionadas a clima e, consequente, impacto no supply dos grãos, ok? Começando com milho, vocês fizeram uma revisão para baixo aí de cerca de 20% na produtividade da safrinha. Eu queria perguntar se vocês acreditam que os estados que estão sofrendo mais com seca, tanto com abril, uma tendência de seca também em maio, se vocês acreditam que eles poderiam ter um impacto semelhante na produtividade ao final da safra. E olhando para o algodão, na minha segunda pergunta... Desculpe, Felipe, eu não entendi a primeira pergunta. Nós vamos para baixo, desculpe, repete para mim. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Sim, eu estou ouvindo. Boa. Então, assim, vocês fizeram uma revisão de 20% para baixo na produtividade de milho, cerca de 20%, e queria saber se vocês acreditam que os estados que estão sofrendo mais com seca no Brasil, tanto em abril, apontam para sofrer em maio também, se eles poderiam ter um impacto semelhante na produtividade. E uma segunda pergunta, olhando já para o algodão, se vocês acreditam que o clima mais seco nos Estados Unidos, ali especialmente no Texas, se eles podiam dar mais sustentação para aumento de preço de algodão estacionalmente. Essas duas perguntas. Muito obrigado, pessoal. Não, perfeito, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Sobre o milho, nós não temos levantamento e previsão de safra, então a gente não é fonte de informação oficial para a previsão de safra do Brasil. Nós fizemos a revisão para baixo da nossa produtividade olhando as nossas lavouras na data de ontem, vamos pensar assim, né? Olhando as nossas lavouras e sabendo o quanto elas foram afetadas pelo clima que foi seco nesse período. A tua pergunta, o que eu posso afirmar é de que nas regiões onde nós estamos, o clima não foi tão ruim quanto foi em outras regiões, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, se a nossa lavoura quebrou, nós estamos estimando que vai quebrar, talvez vai quebrar 20% da produtividade, para mim não é nenhuma surpresa quebrar nessa mesma proporção a média da segunda safra do Brasil. Aparentemente deveria até quebrar mais, pelo efeito do clima que aconteceu mais forte na região mais centro-sul do país. Aí. Porque se tu olhar o mapa de chuva de abril não choveu na região centro-sul. Não choveu no Paraná, não choveu no Rio Grande do Sul, praticamente não choveu no Mato Grosso do Sul, choveu no Mato Grosso, choveu no Maranhão. Então, nós no Maranhão e Mato Grosso fomos beneficiados com as chuvas que deram para a cultura do milho. A gente foi afetado muito fortemente no Mato Grosso do Sul. E por isso que nós revisamos para baixo a nossa média, sendo já bem transparente com o que aconteceu no campo e já de certa forma seguro que a gente deverá produzir isso que está colocado no nosso release. Em relação ao algodão, é isso aí. O algodão, as previsões climáticas elas são bem ruins. Lá no Texas, especialmente no Texas, né? Que é a principal região produtora de algodão nos Estados Unidos. E por isso que o mercado está com essa incerteza e o preço subiu. Aquela história, o mercado ele precifica sempre o futuro, né? Então, essa previsão de clima ruim já está dada, o mercado já deve estar precificando isso. O clima continua ruim, ele vai ser motivo de aumentar mais os preços? Depende de quanto afetar a produção. No caso específico do algodão, o algodão, apesar de ser uma fibra, não tem nada a ver com alimentação, mas ele acaba tendo uma correlação com as demais commodities, né? E que nem hoje nos Estados Unidos, se tivesse um preço de algodão de 80 centavos e um preço de soja e de milho baixo, o produtor plantaria muito mais algodão. Por que ele não está aumentando a área de algodão nos Estados Unidos esse ano? Porque ele está plantando mais soja e mais milho que estão com preços excepcionais. Então, de certa forma, preços altos de soja e milho, eles garantem uma resiliência no preço do algodão. Independente na questão da produção. Quer dizer, isso dificulta a expansão do algodão em cima da soja e do milho. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Índia, na China menos, que é uma região que produz algodão, uma região mais incentivada lá da região oeste da China, região do Xinjiang, que o governo garante o plantio do algodão lá. Então esse preço alto de soja e milho, ele de certa forma ele nos garante um patamar de preço de algodão interessante também, né?
E, claro, se o clima for ruim, que a produção mundial do algodão, como está previsto esse ano, já de acordo com os dados do USDA, a previsão da safra 21-22, a safra 19 e 20 foi quando veio a pandemia, né? Então deu uma redução significativa na demanda e aí aumentou os estoques no mundo. Na safra atual, 2021, já a demanda se recuperou e a produção caiu e aí já gerou um déficit de 4 milhões de fardos. A previsão do USDA para 21-22 é novamente ter um déficit na oferta versus consumo de 2 milhões de fardos. E aí isso vai sustentando o preço em patamares mais altos. E aí o clima é sempre fator determinante. O ano passado o clima foi ruim nos Estados Unidos, o clima foi ruim no Paquistão ano passado, quebrou a safra no Paquistão. Então o Paquistão hoje é um grande importador de algodão. E então esse cenário de clima desfavorável acaba reduzindo a oferta e também sustentando o preço. Mas a demanda da Ásia voltou, a demanda da Ásia está consistente, a pandemia na Europa e Estados Unidos agora está sendo vencida, então parece que o cenário do algodão em termos de consumo está muito mais confiável, né? E aí a produção que tem que andar junto, se a produção não acompanhar, acaba sustentando preços mais altos. Hoje o preço do algodão subiu bastante, mas subiu muito menos que subiu a soja e o milho, né? Então teoricamente, tem um suporte aí, né? Não, super claro, pessoal. Muitíssimo obrigado. Novamente, parabéns pelos resultados. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O André Rachen, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Alô, vocês me ouvem? Positivo. Bom dia, desculpa. Acho que estava com um problema aqui no meu microfone. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre a dinâmica do mercado doméstico versus internacional? A gente tem visto aqui no doméstico uma demanda muito, muito forte, até um fechamento muito grande dos prêmios. Então seria bem interessante pegar um pouquinho a perspectiva de vocês de como vocês estão vendo isso evoluindo ao longo do ano. Para qual cultura, André? Alô? Vocês estão me ouvindo? Para qual cultura, para qual produto? Desculpa, para soja e milho. Tá, perfeito. Bom dia, André, obrigado. Soja, a demanda internacional alta, produção limitada, déficit de produção e oferta, déficit de oferta em relação ao consumo, 2 anos consecutivos. É um mercado muito mais, eu diria assim, previsível em termos de mercado internacional. O Brasil hoje tem um mercado interno de consumo bem significativo também. E aí chega um momento que o mercado interno tem que pagar um prêmio adicional para manter a produção aqui e não deixar a produção ir embora, né? Então, por isso que hoje nós estamos com preço de soja no Brasil, com preços excepcionais. Como agora disparou o preço internacional, de certa forma o mercado doméstico acabou não acompanhando na mesma velocidade. Teve ajuste do câmbio também, mas mesmo assim, os preços hoje no mercado doméstico, então hoje os bens estão inferiores ao que estavam há uns meses atrás no mercado internacional para exportação, né? Mas ainda a soja ela está seguindo esse padrão de liquidação, paridade e exportação, e apesar de que é um cenário de estoques baixos no Brasil, de estoques de passagem baixo nos Estados Unidos, é um cenário de escassez, né? E por isso que o preço spot está tão alto, né? O preço spot é quase $17 por bushel, né? O preço futuro, safra nova aí $14 por bushel, né? Mas o spot, o curto prazo, onde tem a maior escassez. Então, no caso da soja, ele está assim, seguindo uma dinâmica normal de precificação do produto de acordo com o mercado internacional. No caso do milho, aí o problema é mais sério, porque no milho tem uma escassez de oferta no mercado doméstico mais intensa. Essa expectativa essa quebra da segunda safra no Brasil, ele está sendo realmente um fator que intensificou a escassez. E aí a indústria nacional ela foi obrigada a começar a pagar preços mais altos para evitar que o Brasil exporte mais milho, né? Aquele contrato de exportação que estava assinado foi assinado a partir chegou um momento que a indústria nacional passou a pagar preços paridade em importação. Hoje está assim. Hoje tu vende um preço aqui no mercado doméstico, paridade de importação, ao invés de ser paridade de exportação. Ou seja, dentro dessa lógica,
O Brasil não exporta mais milho a partir de agora, na safra atual, e sim toda a produção excedente que tem vai para o mercado doméstico, porque a escassez vai ser grande em função dessa quebra. A quebra da segunda safra, ela foi um ano totalmente fora da curva em termos de quebra da segunda safra nessas regiões que eu comentei. Isso, então, por isso que o preço do milho está nesse patamar alto no mercado internacional, e aí o mercado doméstico tem que pagar esse preço internacional mais um prêmio ainda, ou seja, paridade de importação, mais o frete, paridade de importação. E aí nós estamos falando de milho aí cotado a mais de R$100 por saca, né? Eu diria assim, é um preço pensando no equilíbrio do sistema produtivo, alto demais, né? É um preço alto demais, porque ele encarece a ração para o frango, encarece a ração para o porco, aumenta o custo dos alimentos. Eu, sinceramente, não gostaria que tivesse nesse patamar de preço. Acho que um preço mais equilibrado gera maior equilíbrio no sistema produtivo como um todo. Mas esse é o cenário. O cenário hoje nós estamos vivendo a paridade de importação, no caso do milho, e que aí gera essa elevação excessiva no custo de produção das carnes do Brasil. Essa ia ser justamente a segunda pergunta, que era em relação a como se tem visto a cadeia absorvendo essa alta do custo. Dado que a gente tem visto o setor de proteínas num momento um pouco mais afiado, principalmente quem tem exposição ao mercado doméstico, quem fez confinamento do gado também está sofrendo bastante. Então, como você tem visto assim, a capacidade de pagamento de honrar do produtor, de honrar pagamento, ou como você tem visto assim, essa capacidade de absorção? O setor de carne, a gente não é do setor, então eu não posso comentar do setor de carne, mas não teve até então nenhum problema quanto a isso, né? O setor está vendendo no mercado interno, exportando muito, tem uma demanda de importação de carne muito importante, então tudo isso beneficia o setor também, né? Então o setor está administrando esse fator custo de produção e aparentemente está indo bem, né? Está conseguindo administrar esse fator. Obviamente cada um tem a sua operação, cada um tem o seu custo, cada um tem gente que compra futuro, então você fixou o custo menor, né? E por isso que eu sempre recomendo, se você compra o futuro, normalmente consegue fixar custo de produção mais baixo, né? Porque o preço spot que acontece essas oscilações muito grandes, né? Agora o preço futuro, fixar a posição futura, talvez você consiga fixar uma posição mais conveniente, né? Então cada setor, cada empresa tem que administrar os seus custos de produção e achar a melhor solução de fazer hedge também, né? Então, assim como a gente faz hedge da nossa produção, a gente compra os insumos, a lógica do setor de carne deveria ser fazer hedge comprando milho futuro, comprando milho a um preço mais baixo, e aí ele vai conseguindo administrar os seus custos de produção, né? Mas é um item sensível, eu diria assim, hoje, porque é um item que está provocando inflação, né? E está provocando aumento do custo da alimentação. Então, isso acaba sendo um item sensível para a sociedade, inclusive, né? Não só para a cadeia produtiva, né? Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.